Pessoal, em relação aos exercícios, eu vou fazer separado aqui, porque ontem eu cansei um pouco de dar aulas seguidas, né? Eu vou deixar gravado essa situação aqui, que um aluno sentiu um pouco de dificuldade. Ele explicou exatamente o que foi, né? Eu entendi que ele não estava conseguindo fazer essa parte do desenho, e aí na explicação do Felipe, ele falou que ele conseguiu fazer na coordenada absoluta e na relativa não estava fechando o desenho. Então, o primeiro passo que a gente faz do exercício, né? Aqui eu enumerei os pontos que eu tinha, né, para me ajudar. E aí eu vou escrever, porque eu estou fazendo a parte de cálculos, né? Eu vou escrever só para facilitar depois o meu exercício lá, para eu ver se deu certo, se eu compreendi exatamente. Então, na coordenada absoluta, só para lembrar, eu colei o slide aqui da aula. A gente tinha esse tipo de configuração que era para ser feita, né? Absoluta, a gente usa o índice 1 e na relativa o 0, tá? Então, a gente precisa fazer essa configuração antes de começar a fazer o exercício aqui, porque há problemas, assim, sempre dá um tipo de problema. Então, eu chamo atenção aqui, por isso que eu colei também no slide. Não sei, o livro acho que não fala sobre isso, e aí foi exatamente, os alunos estavam sentindo alguma dificuldade lá, e aí eu integrei isso realmente na aula, tá? Então, o primeiro ponto, como ele fez a absoluta, ok? Da relativa, a gente digita essa configuração aqui embaixo está no 1, vou colocar no 0, para que não tenha problema quando trabalhar a coordenada relativa. Aqui que eu fiz, né? O meu primeiro ponto eu chamei de 700 no eixo x e 0, porque o meu 0, na verdade, está aqui, ó, né, do x. Como no 0, 0 aqui eu tenho, já tinha um desenho que eu estava fazendo na sala de aula, eu coloquei 700 porque aqui 700 é um ponto que eu não tinha nenhum desenho, e eu continuei no 0 do y, tá? Na absoluta, a gente vai considerar, então, sempre esse ponto 0, 0 como referência. Então, toda vez que eu colocar, então, o meu na absoluta é 700 em relação lá, o x, e 0 em relação ao y, lá onde eu mostrei meu ponto aqui, ó. Esse aqui é o meu ponto 0, 0 do meu arquivo, né? Então, 700, 0, 1. Então, aqui não teve problema, então a gente vai sempre considerar do ponto inicial. Então, se a figura aqui, desse ponto 1 para o 2, ela andou 75, então é 700 mais 75, porque é em relação ao 0, 0 lá, tá? Eu escrevi tudo aqui, aí eu desenhei com a polyline para tirar a prova. Claro que alguma hora ou outra a gente faz algum cálculo errado, né? Principalmente porque em relação lá ao 0, 0, às vezes a gente se confunde. As cotas que estão aqui é para nos situar, né? Então, se aqui ele anda 75 para lá, na hora que eu vou fazer esse ponto 4, né? Ele volta e a gente precisa saber essa dimensão aqui. Um dos pontos que eu achei que poderia ter dado algum tipo de problema também era se aqui ele está 75, né, mais 700 do 0, 0, aqui no 2 e no 3 ele ainda continua no 75 em relação ao x. Agora, como que eu vou achar esse ponto do 4? Aí aqui a gente tem que analisar a figura como um todo, né? Então, 35 mais 15 dá os 50. Então, eu coloquei essa linha aqui só para a gente ver se esse trecho aqui é 50 e o total é 75, então aqui eu sei que é 25, né? 25, aqui ele fala que é 25, então ele voltou aqui 50. Então, na verdade, ele está a 25 mais 700 do ponto x, tá? Então, coordenada absoluta. Na relativa, ó, a gente vai trabalhar. Eu vou desenhar aqui de novo. Deixa eu ver se eu consigo colocar o desenho e mostrar o que eu estou fazendo. Então, o ponto inicial eu vou considerar o mesmo. Então, PL, digitei. Não cliquei em lugar nenhum da minha tela. Digitei 700 no x, vírgula 0 no y. Ele já achou esse ponto que eu quero aqui.
eu não preciso mexer no cursor. Aí eu venho, arroba lembra que era em relação ao último ponto, não é mais em relação ao 00, é sempre o último ponto, o arroba ele fala isso. A primeira distância do x em relação ao ponto 1, vou desenhar o ponto 2, em relação ao x, ele está 75, aí vírgula. E em relação ao y, ele está 0, né? Ele não caminhou nesse sentido aqui, então 0. Aí ele já fechou, tá vendo que ele achou o segundo ponto aqui. Ponto 3, arroba 0 no x, porque ele continua no mesmo ponto do x, vírgula 13, porque em relação ao y, ele caminhou 13, né? 13. Aí já fechou, já achou o terceiro ponto. Arroba o 4, menos 50, porque é aquela conta que eu fiz. Por que é menos 50? Porque o eixo x ele é positivo quando ele caminha para cá e o y para cima, né? Então, quando ele volta, eu tenho que colocar o sinal de menos 50, porque ele está fazendo um sentido contrário, tá? Menos 50, vírgula 0, porque em relação ao y ele continua na mesma reta. Enter, tá vendo? Ele fechou. Vou ir rápido aqui. Ponto 5, arroba 0, porque ele continua no eixo x igual, vírgula 25, porque ele andou, subiu, né, 25. Ponto 6, arroba 25, porque ele andou, vai andar para cá, né, no x, vírgula, ele andou, vai andar 25 para cá, e agora para cima ele não vai andar nada, 0. Ponto 7, arroba 0, porque ele continua no x, vírgula 25, porque ele subiu. Agora, esse trecho aqui do 8, quando a gente trabalha com coordenadas, a gente não precisa saber ângulo, não precisa saber nada, a gente só vai digitar coordenadas. Da mesma forma, arroba menos 15, porque ele está vindo no sentido contrário, né, no x, ele está vindo para cá, então é menos 15, vírgula. Ai, eu saí do comando, desculpa, fiz a mesma coisa. Então, arroba menos 15 no eixo x, vírgula 15, porque ele sobe 15. Tá vendo? Ele já desenhou ali. Não preciso saber ângulo, não preciso saber dimensão, só em relação às coordenadas. O ponto 9 é menos 35,0, porque ele continua no mesmo trecho. E aqui a gente pode digitar o 70.1 ou simplesmente fechar. Esse é o exercício 4 que um aluno ficou com dúvida. Então, eu mostrei esse para ele. E aí, quais são os exercícios que eu passei na sala de aula, né? Das mesas. Então, você pode desenhar os dois tipos de mesa e depois exercitar aqui, ó, fazendo a cadeira. E aqui a gente envolve, né, ou pode ter o fillet, né, nos cantos arredondados, ele dá o raio. Então, aqui é um exercício. Você faz as mesas, a cadeira, depois desenha aqui o retângulo que a gente tinha feito. E aí você pode usar nas aberturas das portas, da janela, o trim que a gente aprendeu, né? Então, você aprendeu a copiar, a rotacionar, a dar mirror, né? Então, se essa mesa é igual a essa, você pode trabalhar o mirror aqui. Importante assim, não tem medidas, mas tentar colocar aqui como um todo. Aqui, ó, a cadeira ela tá reta, aqui ela tá 45, né? Então a gente consegue rotacionar assim. Esse exercício é mais para que vocês exerçam, né, as ferramentas que a gente aprendeu, tudo de rotacionar, dar mirror, copiar. Esse do offset tem alguns desafios aqui, e esse daqui eu fiz com vocês. Aí eu vou fazer de novo, para quem
não estava presente ou ficou com alguma dúvida, a gente pode montar ele de novo aqui. Deixa eu tentar dividir a tela do CAD. Eu estava fazendo o CAD na metade aqui. Eu fiz esse daqui com vocês, vou fazer de novo, tá? Vou tentar dividir aqui a tela. Então, a gente aprendeu sobre polígonos. Preciso só fechar aqui. Polígonos. Dentro de Draw, a gente acha aquela setinha que pode ser tanto do retângulo quanto polígono. A gente clica ali no polígono. Ele pergunta quantas faces a gente quer. 3, porque a gente vai fazer um triângulo equilátero, né? Aí ele pergunta qual que é o centro do polígono. Lembra que eu falei, olha, não coloca o centro, coloca aqui que a gente vai trabalhar a dimensão. Porque aqui no desenho, ele dá a dimensão, né? Ele não tem um raio circunscrito. A gente não vai conseguir fazer isso. A gente tem que colocar muita geometria aí para conseguir achar, né? Então, digita aqui na distância, aí ele pergunta o primeiro ponto. Eu vou clicar num ponto qualquer e tá vendo que aqui ele trabalha. Ele está pedindo agora o próximo ponto. Eu vou desenhar esse triângulo maior aqui, ó, que ele vai servir de ponto para a gente desenhar a figura toda. Não consigo chegar. A distância dele aqui é 240. 240. Então, primeiro esse triângulo que vai servir de base para a gente. 240. Beleza? Próximo triângulo que a gente pode desenhar são esses menores aqui, ó, de 110. Da mesma forma, polígono, ele já está configurado como 3. Você pode dar só Enter para confirmar. Aí ele pergunta do centro, não, quero usar a distância. Esse daqui, ó, ele está aqui no cantinho, então vou usar esse ponto para cá, vou digitar a distância, que é 110, ok. Aqui ele mostra que essa espessura dele tem 10. E aí qual o comando que a gente aprendeu? Offset. Ó, Enter. Aí ele pede para a gente especificar a distância que a gente quer. Eu vou digitar 10, que é o que a figura está pedindo. Aqui tá vendo? Olha, consigo já fazer a espessura dele. Como são 3 iguais, qual outro comando que a gente pode trabalhar? O Copy, CO. Seleciono o objeto. Eu tenho que agora colocar um ponto base. Se eu quero que esse ponto, que essa cópia fique aqui no cantinho, né? Então eu vou usar aqui como minha referência, arrasto e colo ali. Entro no comando de novo, seleciono, agora eu quero que essa ponta aqui fique aqui. Copiei, colei. Poderia apagar esse nosso triângulo? Posso, só que ele vai servir também para a gente desenhar esse do centro aqui, ó. Ele está distante 23, então a gente pode também dar offset, pede a distância 23. Eu pego esse triângulo maior e jogo para dentro. Esse aqui, que serviu de base, pode ser deletado. Eu selecionei e dei delete, ou a gente pode usar a borrachinha do Erase. As espessuras são iguais, ele não colocou a cota, então a gente subentende que é igual, então eu vou dar offset de 10, né? E aqui eu tenho a base. Agora, olhando a figura, eu consigo, através do Trim, ó, Trim, Enter. Eu posso selecionar os pontos que eu quero colocar de parâmetro e depois cortar. Ou eu posso fazer Trim, Enter, Enter de novo. E aí eu venho aqui olhando na figura, analisando quais as retas que eu preciso tirar daqui, tá? Então aqui eu estou vendo que ele está passando e aqui ele passa por debaixo. Então uma figura que parece super complexa a gente consegue fazer com todos aqueles com aqueles recursos que a gente aprendeu ontem, tá? Então depois tem alguns desafios a mais, né? Que é da aqui você pode desenhar um
e depois da mirror, né? Você pode trabalhar o array, porque você desenha uma peça aqui, você consegue trabalhar outra. E aí depois você faz o offset. Aqui também é um desafio, vou deixar vocês quebrando um pouco a cabeça, que é legal isso também, mas aí tranquilo. Nesse daqui, que é do array, então a parte da grade a gente fez. Então aqui para desenhar o primeiro objeto, vocês podem usar o comando do retângulo, né? Lembra? Então ali tem 100 por 200 o retângulo. REC, Enter. Ele pede para especificar um ponto. Vou clicar num ponto da tela, ele já ativou. Agora ele pede o segundo. Eu posso usar o arroba, né, em relação a esse ponto que eu já cliquei aqui. Já esqueci a dimensão. 100 por 200. Arroba 100. É 200 por 100, porque é x e y. Vou apagar ali. REC. REC Enter. Primeiro ponto. Cliquei num ponto. Arroba 200,100. Então eu tenho o primeiro retângulo. E aí eu posso utilizar o array retangular, tá? Que vai formar aquela grelha. Seleciono o objeto, dou OK, ele forma a grelha. E aí a gente vê aqui em relação às distâncias que ele pede, né? Então, ele fala que as distâncias aqui, né, a gente entende que é 300 menos 200, aqui tem uma distância de 100 e aqui é 150, então a gente sabe que essa distância é 50. Ele faz isso desse ponto porque é esse ponto em relação a esse. Então, a distância do ponto base em relação ao outro ponto. Então, no sentido das colunas, o distanciamento vai ser 300 e nas linhas o 150, tá? Depois vocês colocam aí. Desafio também, tem algum erro que eu quero que vocês me apontem. Essa figura aqui, desculpa quem me perguntou, eu não captei a dúvida, mas em relação ao raio 1 aqui, né? Eu acho que eu entendi aqui, eu desenhei agora cedo, e eu acho que eu compreendi qual que foi a questão. A pergunta é, como que eu sei? Eu entendi que é assim, como que eu ligo aqui, né, esse ponto do outro? Então, primeiro passo que eu fiz, eu desenhei todos os círculos, né? O primeiro círculo aqui de dentro, ele tem o diâmetro de 5, então eu venho aqui, centro diâmetro, clico num ponto, diâmetro de 5. Esse de fora, ele dá o diâmetro de 9, então eu utilizo também centro diâmetro, venho no mesmo centro, 9, e aí ele vai ter uma cor diferente, porque ele é só um eixo, eu estou pintando de outra cor aqui só para a gente lembrar, tá? Esse daqui, ó, é um círculo também que foi seccionado. Então, a gente desenha ele primeiro, ele tem o diâmetro de 16, então vamos lá, centro, diâmetro, achei o centro, 16. E esse eixo aqui de fora, ele fala que o diâmetro é 19. Centro, diâmetro, 19. Também vou colocar uma outra cor aqui para a gente trabalhar. Então, analisando a figura, o que a gente precisa? A gente precisa desenhar pelo menos esse ponto aqui para a gente conseguir trabalhar o array. E a gente tem que desenhar esse detalhe da peça aqui. Então, utilizando esse eixo, que é o que a gente trabalhou, como que eu consigo pontuar? Então, tem um eixo aqui que eles estão alinhados aqui, né? Então, eu vou desenhar, igual eu mostrei para vocês, né? Vou desenhar um eixo aqui
para que a gente possa, no cruzamento, colocar as nossas peças. Então, ele acontece, essa parte aqui tem o diâmetro de 2, então ele está bem aqui no centro, no encontro, diâmetro de 2, tem a primeira peça. Essa primeira bolinha aqui dentro, ele fala para a gente que é, deixa eu achar aqui, ó, diâmetro de 1. Então, nesse ponto aqui do encontro dos dois eixos, a gente também sabe o diâmetro. Então, centro-diâmetro. Cliquei aqui, diâmetro de 1. E aqui ele passa que o raio é 0. Então, se aqui o diâmetro, né, lembrar assim, o diâmetro aqui é 1, e lá o raio é 1, quer dizer que o diâmetro é 2. Mas, enfim, vamos fazer o círculo com raio, que ele deu raio 1. Então, eu desenho, coloco no centro, aí o raio que ele pede, 1. Então, eu tenho parte dessa peça. Esse risco aqui, ele tá reto, né? Está no ângulo reto. Então, eu só vou desenhar uma line saindo daqui reto. Posso copiar e juntar aqui no ponto também que sai. Então, eu tenho uma primeira peça. Como que ela acontece aqui? Eu vou cortar, posso dar trim, enter de novo, vou cortar os excessos dela. Então, a gente tem a primeira pecinha aqui, tá? Vou manter esse círculo aqui inteiro para que depois a gente também dê trim. Então, no array, a gente muda agora para polar. Essa primeira aqui, ele tem 6 unidades, né? Então, eu clico nele. O centro dele de rotação é o centro da peça. Cliquei, aqui ele já deu 6 itens. Tá feito. Primeira parte. A segunda, a gente vai também no polar, selecionar a nossa peça. O centro que ele pede é aqui o centro da nossa peça também. E aí, aqui ele jogou 6 pontos. A gente sabe que aqui tem 12. É só a gente mudar aqui para 12. Ele desenhou a nossa peça. Dei Enter, dei OK. Aí, o que eu venho fazendo? Com o trim, ele corta aqui, né, essa parte de dentro. Deixa eu tirar esse eixo aqui. Então, trim, Enter de novo. Eu posso só ir cortando o excesso da peça. Então, eu não sei se foi que ele dá diâmetro, depois ele dá raio. A gente só consegue lembrar, né? Aqui ele colocou esse ângulo aqui que é para a gente pensar, né? Porque se daqui a aqui tem o ângulo de 30 e a gente tem 360, então não precisa contar a peça, a gente sabe dividindo os ângulos que ela vai ter 12, né? Tá dividido em 12. Né? E aqui de dentro tá mais fácil, né? Mas a gente consegue contar. Então, o ângulo aqui é de 60 e aqui é de 30. Esse ângulo aqui foi só para ajudar a gente a fazer esse cálculo. Não precisa desenhar os raios todos. É só a gente lembrar de modificar ali, tá bom? Eu acho que era isso que eu deixei para hoje. Pessoal, façam assim até onde conseguir. Aí eu só peço para que vocês, semana que vem, então eu vou fazer esses comandos avançados de edição semana que vem, que é a semana da prova. Eu vou dar um exercício muito rápido para a gente praticar e depois sobrar tempo, tá? Então, a gente está nos comandos básicos de edição, a gente vai aprender outros comandos avançados de edição. Então, vai ficar mais prático a gente conseguir montar as nossas peças, tá? Então, semana que vem, leiam essa matéria aqui, já vejam quais comandos que a gente vai ver por conta da prova, que aí vocês já estão estudando. Aí eu venho na aula só para a gente colocar em prática, tá? Essa é a lógica que é o certo, né,
na avaliação continuada, mas a gente consegue fazer isso tranquilamente lá sobre os comandos. A prova, ela é teórica, então mostrei na aula um exemplo, né, que são essas perguntas que a gente tem no livro, que a gente encontra também em concursos, tal, são formas de avaliar se você conhece o programa de fato, enfim, né? Então, quem conhece basicamente o programa, ele vai saber o nome dos comandos, se ele é um comando de desenho, um comando de edição, então a gente está bem dentro disso, tá? Antes, né, a minha ideia sempre foi fazer uma prova prática, mas na atual situação não convém. Então eu prefiro que a gente faça os exercícios juntos, tirem as dúvidas, né, para vocês ganharem prática, e a parte teórica, que também é necessário, né? Se a gente não lembrar todos os nomes de comando, não saber exatamente para que ele serve, a gente não consegue praticar, né? Então a gente tem que equacionar as duas situações, né? Tanto de teórico quanto da parte prática, né? Um auxilia o outro no estudo, tá? Então é isso. Vou deixar e mandar o link para vocês também, tá? Agora de manhã tô mais ágil, né, gente? Obrigada, viu? E acho que foi uma pane geral que aconteceu. Tô me prontificando a fazer de novo a gravação aqui para não prejudicar quem não conseguiu acessar ontem, tá? Uma questão que foi colocada sobre a dificuldade de acesso, gente, pelo Teams, se você já tem uma outra conta do Teams e precisa fazer o acesso pela conta do AVA, tem aulas que estão no link original, ela fica gravada e você tem acesso. Então, se você não tem feito o seu link correto, não fez o cadastro do link novo, então você não vai conseguir. E aí, outra dica, fiz o cadastro, não estou conseguindo entrar. Isso foi uma situação que aconteceu, então estou distribuindo de novo para todo mundo, que às vezes seja a dificuldade de mais pessoas. Lembra, então, de deslogar as contas que você já tem no Teams, tá? E no meu caso, eu até tiro também o Outlook, que é o que me dá acesso. Eu tenho duas contas também, então eu deslogo tudo, né? Em alguns casos até limpo o meu histórico do CAD, porque do CAD não, do computador, e depois eu logo com um novo, tá? Então, uma situação que eu queria só deixar aqui, porque às vezes serve para mais pessoas, tá bom, gente? Então, até semana que vem. Mandei por mensagem esses exercícios e pelo vídeo vocês conseguem fazer. Então, tem outras situações aqui que vocês podem explorar bastante em relação ao fillet, né? Aqui os cantos arredondados. Então, depois vocês conseguem limpar. Aí, qualquer dúvida, no começo da aula, se teve alguma dúvida, eu tiro, tá? Não fique com receio de perguntar, que vai atrapalhar a aula. Muito pelo contrário, é isso que vocês podem se desenvolver, e às vezes a sua dúvida é de outra pessoa também, então pensa que você não está atrapalhando, está ajudando. Quem é mais avançado no CAD tá tranquilo também, ele está lá fazendo as coisas dele, né? E aí quem está com dificuldade tem que se manifestar. E eu acho até bacana que quem já conhece o CAD algumas vezes até tira dúvida de vocês se ajudam, coisa que a gente tinha bastante, né, no presencial, e a gente não pode perder isso nessa aula remota, tá bom? Obrigada, gente.